Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero contar um pouquinho sobre a questão do Império Romano, né? Se os romanos eles tinham o hábito de criar religiões. A primeira vez que eu me deparei com esse tipo de argumento foi com aqueles judeus de internet que diz assim, você adora um Jesus romano e por aí vai. Tipo assim, bem num tom muito pejorativo, né? E então eu achei interessante, falei, cara, já tem alguns vídeos meus, tem uma playlist minha chamada História Romana Contada, vai tá na descrição desse vídeo, vai estar no final desse vídeo aqui. Então assista esse vídeo até o final para você pegar a playlist. Eu vou estar falando sobre isso, então se inscreve no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontra meu curso de grego, também encontra um curso de teologia num valor muito acessível. Se torne membro para ter acesso a aulas exclusivas, vídeos exclusivos. E vamos ao vídeo em si. O que acontece? Eu já vi muito judeuzinho de internet, por exemplo, aí chegar. Sério, eu vi os caras tinham uma pachorra de me afirmar de que Jesus ele é uma criação romana, né? Que foram os romanos que criaram Jesus e porque assim, sabe, assim, para desmistificar, para dizer assim que existe um desligamento entre o Jesus da Bíblia, né? O Jesus da Bíblia, que o Jesus que a gente crê, que o Novo Testamento que a gente crê, ele é algo romano. Só que é interessante observar. Até já tem um vídeo meu gravado, Jesus Romano uma ova. O nome do vídeo é esse, Jesus Romano uma ova. Né? É interessante observar que o Império Romano, na sua estrutura, desde a sua fundação, ele tinha a sua religião própria. Então você tinha os espíritos, o culto familiar, né? Os deuses familiares, né? Os lares e tal, que era chamado de lar. Tanto que, quando você lê na sua Bíblia, por exemplo, que Deus ele taca fogo em Nadab e Abiú lá, que ele fulmina Nadab e Abiú porque eles levaram um fogo estranho, é porque talvez nas culturas antigas essa relação de fogo com a divindade era muito ligada. Então se Deus ele tinha um fogo específico, e aí o Nadab e Abiú faz um fogo de qualquer jeito e leva lá, ou talvez levasse um fogo que fosse voltado ao culto pagão, daria problema. Então por isso que Deus fulminou. Então, por exemplo, uma leitura no livro Fusta Deculantes da Cidade Antiga, você vai perceber essa nuance. E também você vai ter várias vezes no livro de Isaías, eu me lembro de ter lido no livro de Isaías, que há a menção de que aqueles que têm espíritos familiares e tal, é exatamente os lares que acontecia nos deuses gregos e romanos. Então, já temos aí. E o que acontece? Os romanos, eles tinham sua religião própria, eles na fundação da cidade. E só que com o passar do tempo e com o crescimento do Império Romano, do Império Romano, ele passa a assimilar outros deuses. Então era muito comum no Império Romano haver assimilação de outras religiões. Então os romanos dominaram os gregos, as regiões gregas, eles assimilaram os deuses gregos. Eles invadiram o Egito, assimilaram as divindades egípcias. Eles dominaram a Pérsia, eles assimilaram a divindade persa, né? Tanto que Mitra, por exemplo, é um deus persa, é um culto persa. E lá para o 3º século, na era cristã, era um culto muito famoso. Né? Tanto que você vai ter gente que vai falar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro e que Mitra nasceu dia 25 de dezembro. É porque... Então me explica, como é que os romanos conseguiram assimilar a religião cristã e assimilar a religião Mitra? É interessante isso. Porque eles tinham o hábito de assimilar as religiões. É claro que nem todas elas se tornavam tão famosas, porque você tinha os deuses deles, né, os heróis próprios. Isso ficava intrinsecado. Mas havia espaço para a adoção de outros deuses. Simples assim. Simples assim. Então quando o cristianismo ele surge como uma das várias seitas cristãs, seitas judaicas na época. E ele vai crescendo, que a ponto de que o cristianismo ele surge lá com a morte de Jesus, né? Surge com Jesus em vida, né? Mas ele vai surgir com os 12 apóstolos, a pregação de Paulo, e isso, no final do 1º século, o cristianismo era uma religião pequena. E
Com o passar do tempo, lá 2 séculos depois, já era a maior religião, ou uma das maiores religiões, do Império Romano. É claro que, como eu coloquei no vídeo anterior, o cristianismo ele cresce e ele passa a se assemelhar, não é que ele passa a influenciar o Império Romano, mas ele também sofre algumas influências. Então, algumas práticas, isso e aquilo, ao sincretismo, isso é comum. E aí, o cristianismo ele vai crescendo no Império Romano, quando chega em Constantino, que eu vejo muita gente falar mal dele, né? Constantino, ele se torna imperador de Roma, tenta pacificar a treta que estava tendo de cristãos e pagãos, né? Porque os pagãos eles gostavam de perseguir os cristãos. Porque uma crença bem simples, os romanos eles tinham o hábito de adorar o imperador para eles era um deus. Só que o cristão, o único deus que ele adorava era Jesus, né? Jesus, Deus e tal. Então você tinha uma treta, por quê? Porque o cristão ele não servia no culto romano. Ele não servia esse culto ao imperador. E você não adorar o imperador era uma problemática. E aí quando eu olho, por exemplo, sabendo disso, eu olho e vejo um cara na internet me dizendo que o Jesus que a gente lê na Bíblia é um Jesus romano, sabe, assim, eu olho e esse pessoal precisa estudar um pouquinho mais de história. Eu acho que esse pessoal está precisando ler um pouquinho de Edward Gibbons, está precisando ler Cidade Antiga, Fúcio de Coulanges, Cristãos e a Queda do Império Romano, né? Tá precisando ler uma referência básica para não falar essas coisas. E aí, o que acontece? Então, essa era a prática comum dos romanos. Assimilar as religiões, tomar para si deuses estrangeiros, sem muito problemática, sem muitos problemas. Então, você vai ter deuses gregos, uma religião judaica, né, como o cristianismo. Você vai ter lá uma religião persa no Império convivendo com certa tranquilidade. Mas surge a pergunta, por que os romanos criariam uma religião como o cristianismo? Por que eles fariam isso? Não faz sentido. Essa é uma pergunta que não faz sentido. Não faz sentido a resposta que você vai obter. Porque essa não era a mentalidade deles. Ao longo de 1.800 anos ali, ao longo de 800 anos do Império Romano, da sua fundação até a vinda de Cristo, e você põe mais 4 séculos até o cristianismo se tornar a religião oficial e ser o fim da sociedade antiga, nesse período de 1.200 anos, não era a prática dos romanos, e acho que de nenhuma sociedade antiga, criar uma religião para haver, sei lá, uma dominação, uma pacificação ou uma tranquilização. Não era a prática deles. Existia sim o sincretismo, a assimilação daquela religião para si. Nós temos isso em Constantino. Nós temos a adoção, por exemplo, do cristianismo, adotar alguns símbolos que antes representavam o antigo império. Então, você vai ver uma imagem de Pedro. Olha uma imagem de Pedro. Uma estátua de Pedro. Aí você vai lá e olha uma estátua de Júpiter. Você vai ver que existem muitas semelhanças. Aí você fala, por quê? Por que existem semelhanças? Porque é uma parte do sincretismo religioso. Parte do culto romano, né, aqui do paganismo, ele entra dentro, ele se funde ao cristianismo, e sim, você tem isso, sincretismo. Isso aconteceu até na dominação do Brasil. Então, de fato, o sincretismo ele é real, e a gente pode observar isso ao longo da história, e é comum a todas as sociedades. Mas essa prática de criar uma religião para dominação, eu só conheço uma religião que ela tem essa mentalidade. O islamismo. O islamismo, ele foi uma religião criada por Maomé, que ele visava a dominação. Eu posso estar cometendo um equívoco aqui, mas Maomé, ele cria a religião muçulmana, né, o Islã, e o Islã acaba unificando politicamente as tribos árabes, que eram várias tribos separadas com religiões diferentes, e aí ele cria, e essa religião ela se destaca das outras, domina as outras e engole as outras. Então, assim, uma religião que tem um viés mais de dominação seria o Islã, que vem 8 séculos depois do cristianismo, praticamente. Mas o cristianismo ser uma criação de um romano não me soa muito lógico
para a mentalidade. Lembrando, para a mentalidade romana. Lembrando que a lógica que os romanos, a lógica que os povos antigos tinham era diferente da lógica que nós temos hoje. Então, hoje nós podemos conceber sim a criação de uma religião para apaziguar um povo. Isso aí é até uma estratégia inteligente. Porém, isso, de certa forma, era inconcebível, né, para sociedades antigas. O sincretismo era comum. Isso eu preciso mencionar aqui. Mas não a criação de uma religião para a dominação de outro povo. Né? Acho que o que chega mais se aproximar é sim o Islã, seria o Islã que mais se aproximaria de uma ideia como essa. Mas isso é uma ideia posterior 8 séculos pós-cristianismo, 8 séculos pós-criação de Império Romano, pós-cidade romana, pós-mentalidade. Né? Então isso é muito importante a gente ter em mente para evitar alguns equívocos ou algumas falas ao longo de nós que estamos aqui no YouTube, que trazemos conteúdo para as pessoas, porque nós podemos levar pessoas ao erro simplesmente por uma falta de coerência da nossa parte. Então, é por isso que eu estou gravando vídeos nesse sentido, para informar as pessoas. Né? E outra, né, o Império Romano é um assunto extremamente fascinante. Né? Eu queria estar trazendo aqui alguns amigos para falar sobre o assunto. Né? Quero trazer David Vega aqui no canal, um baita sociólogo, ama Império Romano. Assim, ele se fascina muito. E aquilo que Edward Gibbons falou, né? O que mais fascina no Império Romano não foi o tamanho que ele chegou, mas o tempo de duração. Porque se a gente pegar todas as fases dele até o exato final dele, somam-se 1453 com mais 800 anos antes de Cristo, 2.250 anos praticamente. É um império que cobre 2.250 anos, cara. Assim, é absurdo um bagulho desse. Isso sabe, assim, é fascinante. Então, existe muita coisa para ser falada, muita coisa para ser explicada, e eu acho que esse é o momento exato no meu canal para eu estar falando, né? Então é isso. Assista a playlist de outros vídeos que eu falei sobre o Império Romano aqui. Então, clique na playlist e assista os outros vídeos. Se inscreva nesse canal e compartilhe esses vídeos, por favor. Tamo junto com a batalha. Se torne membro para aulas de grego e fique com Deus.